Olá! Nesse vídeo eu quero te ensinar como construir uma biografia de sentido, que são os meios que você precisa para reconhecer o que te paralisa, como interpretar o sentido da sua vida e como enfrentar os medos e as inseguranças que te impedem de gerar resultados hoje. É através de uma biografia de sentido que você entende como ativar a sua participação através da mudança de hábitos, comportamentos e perspectivas. Isso tem um enorme potencial de gerar melhorias na sua dinâmica familiar, nos seus relacionamentos, nos seus objetivos pessoais e muito mais, senão eu não paro de falar aqui. Então é claro que esse conteúdo é para que você construa uma personalidade firme, viva uma vida com sentido e deixe um legado marcante e inspirador. Existem algumas ferramentas que eu criei para que você desenvolva esse caminho de forma mais assertiva e rápida. Então, nós vamos entender como construir a sua escalada biográfica, como utilizar a sua lupa interior e como seguir no caminho do GPS do autodesenvolvimento. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu me chamo Thaís Nobre, já fui estudante de psicologia, mas me formei em biomedicina e hoje sou estudante de mestrado na área. Antes que você pense que eu só consigo vir conversar aqui com você por causa desses títulos, eu tenho um segredo para te contar. A Thaís de hoje foi reconstruída quando aprendeu algumas coisas essenciais na vida, que pode ser o que hoje também está te faltando. Antes, essa Thaís era quebrada emocionalmente. Eu quero iniciar te perguntando como você lida com as suas emoções. O que você diria ser muito importante para você nesse momento? Viktor Frankl traz uma pesquisa feita com 8.000 alunos, onde 16% deles responderam que ganhar muito dinheiro era o mais importante. Mas, surpreendentemente, 78% responderam que o mais importante era buscar um propósito, um sentido para a vida. Já em outra pesquisa, 61% das pessoas responderam estar dispostos a morrer por algo ou por alguém. Assim como uma grande porcentagem populacional, eu cresci sendo criada apenas pela minha mãe. Então, a presença do meu pai não foi um prazer que eu pude ter ao longo da vida. Então, ser a caçula super protegida e dona de um temperamento melancólico e introspectivo fez com que eu vivesse numa bolha. E eu diria que isso gerou impactos diretamente no meu desenvolvimento pessoal, gerando alguns comportamentos negativos ao longo da minha adolescência. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu entrei numa espiral de negatividade que afetou diversas áreas da minha vida, como social, a minha autoestima, minha perspectiva de futuro. E aqui no nosso país, cerca de 15% das pessoas sofrem com depressão ou ansiedade. Boa parte está relacionado não a um problema patológico, ou seja, uma doença, mas sim a um problema existencial, uma falta de sentido na vida, que é um problema que começa nos pensamentos. Então, o mais interessante é que a maior parte dessas pessoas não tem a percepção de que tem algo que precisa mudar internamente. E juntando todos esses dados, é que se entende a importância de construir uma biografia de sentido. Eu fazia parte dessas pessoas que não estavam com depressão patológica. Todos os dias eu sentia que havia um peso encostado em mim, como se eu não conseguisse ver a beleza do mundo que as outras pessoas viam, sabe? Eu sempre me sentia insegura para me comprometer com uma tarefa de médio a longo prazo. É como se a minha cabeça me colocasse em cenários onde eu era incapaz, e isso fazia com que eu não saísse do canto. Eu não fazia novos amigos, eu não aprendia nada útil, não aprendia algo novo, não mudava meus hábitos e minha rotina. E é a sensação de incapacidade, rejeição, fúria tomava conta de mim e isso só fazia com que eu me fechasse no meu mundo de novo. Então, quanto mais eu retroalimentava esse tipo de sentimento em mim, mais eu ia sentindo um pesar em relação à vida. E aí eu naturalizei essa sensação e comecei a usar de desculpa que eu não era ouvida e nem compreendida para começar a me isentar das minhas responsabilidades. Graças a Deus eu consegui perceber quanto isso estava prejudicando o meu desenvolvimento como ser humano. E por mais que pareça clichê, em algum momento a gente sente que precisa mudar mesmo. Porque a verdade é que a vida não anda para frente enquanto estivermos nutrindo esse tipo de perspectiva. Talvez seja por isso que você está nesse vídeo até agora, porque de alguma forma você deve sentir alguma dessas coisas também. Então presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Para que se entenda o real significado de algo, é preciso buscar a origem daquilo. Como surgiu, de onde surgiu, qual a finalidade daquilo existir. Ora, se conseguíssemos responder tão racionalmente a todas essas perguntas, as coisas seriam muito fáceis. Mas quando se trata de um ser vivo, e ainda mais um ser humano, a coisa fica muito mais desafiadora. Porque existem aspectos que se entrelaçam. O racional, o emocional e o simbólico.
Eu percebi que era uma jovem que precisava se instalar no mundo real. Eu precisava entender o que estava acontecendo, o porquê que eu estava tão desanimada e tão reativa, me prendendo num ciclo de autocrítica excessiva que me fazia ter medo do futuro, medo do fracasso, me sentir sem apoio emocional. Foi quando eu comecei a me debruçar sobre estudos de personalidade, de temperamento, de espiritualidade, nossa, tanta coisa. Cada página lida, cada anotação, cada ramificação de conhecimento que eu acessava é como se quebrasse aquele vidro preto que me deixava no escuro, deixando a luz finalmente passar. A construção da narrativa de alguém depende do que ela faz com seu tempo. A vida humana tem a raiz firmada em dois aspectos: circunstância própria ou situação própria e a sociedade em que ela está inserida. Através dessas coisas é criada uma série de limites que tendem a definir o que uma pessoa deve ser e o que ela deve fazer. Ao longo do tempo, esses limites são como uma cortina que impedem a visualização ampla e profunda da vida. Entenda uma coisa, isso é essencial para que se analise bem o cenário e você consiga sair da melhor forma possível dele. Portanto, é muito importante que um exercício seja realizado constantemente. Lembrar-se da nossa pequenez. Isso inclui reconhecer as suas próprias misérias. Vamos tornar isso mais concreto. Pensemos no tamanho do mundo, não só do planeta Terra, mas todos os astros e o espaço. Agora imagine-se vestido de astronauta, saindo de uma nave que está em órbita e ficando vagante de frente para a Lua. Nesse momento, você se sente leve como uma folha de papel, como um grão de arroz. Agora rebobina e volta para o sofá da sua casa enquanto você está pensando nos planos do seu fim de semana. O que te parece mais real? Eu vou te contar uma coisa. Os dois podem ser reais. Agora acontece que um está expresso, está acontecendo naquele momento, e o outro está apenas na possibilidade de existir. O que eu estou tentando te mostrar aqui é que há certa abundância nos recursos que você já conhece e aqueles que você nem imagina existir. Há um elemento de infinitude. Entende isso? Isso nos induz a refletir que as coisas já existiam antes de nós e continuarão a existir depois de nós. Antes de você questionar a vida, saiba que a vida já lhe questiona antes. A vida ela já espera alguma coisa de você. É por isso que constantemente somos confrontados a lidar com os desafios e a buscar as soluções para ele. Exceto pela questão da morte, ou seja, da transitoriedade da vida, tudo tem solução. É por isso que o sentido da vida não pode ser explicado de forma geral e abstrata. Não é como uma máxima que você diz: ah não, minha vida fez sentido porque eu fiz 50 anos, eu estou sentada aqui com o meu parceiro num banco de uma praça, estamos vendo que tivemos 2 filhos, um cachorro e hoje conseguimos viver bem com a aposentadoria, viver tranquilamente. Não, não é isso. Porque não é esse o caminho que vai ser para todo mundo. É por isso que o sentido da vida ele muda e se adapta de acordo com as circunstâncias e com cada momento vivido. No começo, eu não tinha pretensões de compartilhar no meu Instagram sobre as linhas de pensamento que eu tinha sobre a vida. E aí, nessa época, eu tinha algumas poucas pessoas no meu close friends e acabava compartilhando algumas coisas lá. Só que isso foi tomando uma proporção maior. As pessoas que estavam lá acabavam mostrando para outros amigos que posteriormente vinham me pedir para fazer parte do Close. Ao longo de 4 anos nessa dinâmica, eu recebi muitas mensagens de acolhimento, alguns relatos, depoimentos, como esse aqui da Gabriela. O que falar do Close? Acredito que quem tiver a chance de acessar novamente terá um engrandecimento de conteúdo de qualidade e de vida. E foi quando eu percebi que eu estava começando a influenciar de forma positiva na vida de algumas pessoas. E eu comecei a enxergar aquilo como um potencial de tornar uma missão maior. Foi daí que surgiu uma vontade muito genuína de transformar outras vidas por um caminho mais rápido que aquele que eu tive que percorrer, que me custou anos de bunda na cadeira e autoanálise. Eu preciso que você esteja comigo nessa construção de raciocínio agora, porque a raiz é o ponto central que trataremos aqui e é para lá que eu quero que você viaje agora. Quando nascemos, a dependência é tão real quanto o livro que acaba de ser aberto com a sua existência. Racionalmente, você ainda não entende nada, você não tem o conhecimento de nada.
emocionalmente, você é como um potinho vazio, pronto para acumular as mais diversas emoções do mundo real. E simbolicamente, no entanto, você expressa um valor, o valor da existência e o valor da potência humana. E é essa potência que você deve buscar acessar através dos seus comportamentos diante dos acontecimentos da sua vida. Essa ideia é uma das limitações a serem quebradas. Por razões que eu já citei anteriormente, a nossa mente encontra-se em posições de finitude, ou seja, aquilo que conhecemos é limitado. É por isso que é tão fácil fugir de encontrar o propósito e o sentido da vida, porque são eles mesmos que representam claramente que a realidade expressa agora, nesse momento, ela não define a realidade possível de ser construída ou de acontecer. Existe uma característica inata do ser humano em razão daquelas 3 facetas que eu já citei anteriormente: razão, emoção e simbolismo. Por isso, é necessário sair do campo da limitação, o campo da finitude, e ir em direção ao campo da autotranscendência, ou seja, da infinitude. Entendido isso, vamos ao desejo de todo mundo, acredito eu. Como deixar um bom legado? Um legado de inspiração para outras pessoas, um legado de exemplo. Ao entendermos que uma das principais características humanas é a da mutabilidade, nós conseguimos ver que um legado, ele é uma realidade possível de ser construída constantemente, independente do tempo, independente da época, independente da idade. Se você tem 20 anos, aliás, se você tem 20 anos e vai aplicar aqui o que está vendo nesse vídeo, a partir de agora na sua vida, você já está saindo em vantagem, porque você está minimizando as chances de tantos erros possíveis que são feitos a partir dessa idade. Veja, em relação às atitudes, ou uma pessoa pode ficar estagnada, ou ela pode evoluir. Vamos a um exemplo. Uma pessoa de 23 anos que ficou até os 29 sem adquirir uma nova habilidade, sem adquirir um novo conhecimento, sem interesse, não fez nada. E aí temos outra, por outro lado, de 23 anos, que até os 29 se envolveu em 2 relacionamentos, conseguiu prosperar em um deles, leu 20 livros e foi vender brownies no sinal para ajudar na mudança de casa. Tá vendo como existe um elemento que diferencia essas 2 narrativas? Percebe que em 6 anos foi possível uma se manter no mesmo lugar, não por falta de recursos, e outra elevar a vida em determinado nível? Ah, mas eu faço faculdade. Bom, se você acha que sair da sua casa até uma faculdade para sentar, escutar 50 minutos de aula, voltar para casa e estudar para a prova, é o que vai dar sentido para a sua vida, é o que vai sustentar o sentido da sua vida, e não imaginar, entender e se comportar da melhor forma no cenário que está por trás disso, então essa instrução não é para você. Mas e se eu te perguntar, se uma dessas pessoas do exemplo morresse hoje, em qual delas você gostaria de se inspirar? É que nem o Hernando escreveu para mim em depoimento. Ele disse que o exemplo é algo que você escreve a suor e sangue e não apenas de saliva. Já parou para pensar hoje sobre as questões da sua história que te tornam uma inspiração e um exemplo? Preste atenção aqui. A conscientização é um dos meios de análise mais poderosos para uma pessoa migrar de uma posição para outra. É através dessa habilidade que são dados os primeiros passos de quem quer mudar, e é onde encontram-se respostas que nem sempre estão visíveis. A mente integra informações reguladoras para a manutenção da vida, ou seja, para a sua sobrevivência. É nesse centro que são detectadas informações das mais simples, ou seja, você detectar um objeto na sua frente ou ouvir uma buzinada brusca na rua de trás, até as sensações e detecções mais complexas, como alguma coisa que ameace a sua integridade, a sua capacidade. Por exemplo, o escuro, que te impede de enxergar, ou a fome, que te alerta de que seu corpo está ficando escasso de nutrientes. Digamos que um corpo bem nutrido, ou seja, aquele que ingere bons nutrientes, que tem uma boa rotina de sono, que
mantém uma rotina de exercícios ativa, ele integra melhor essas informações e, consequentemente, gera melhores resultados. Eu poderia falar horas sobre isso com vocês, considerando o fato de que eu passei 15 meses integrando minhas emoções e desenvolvendo a resposta na comida, o que me acumulou 10 quilos na balança e uma série de consequências associadas à minha saúde, como resistência à insulina, uma pangastrite erosiva, para quem não sabe, é uma inflamação na parede do estômago, cujos sintomas podem variar em náuseas, fortes dores, azia, também desenvolvi constipação crônica e, além de tudo isso, um psicológico muito abalado. Então, anota isso. Enquanto eu não desenvolvi a habilidade de reconhecer, detectar o ponto central e buscar de fato a minha cura emocional, eu não me livrei do cenário caótico em que a compulsão me envolveu. Enquanto emocionalmente estive ferida, me coloquei num padrão que acreditei ser o meu lugar. Acreditava firmemente que quanto mais eu me sentisse satisfeita de poder escolher a comida, qualquer comida, sem nenhuma limitação, mais segura eu me sentiria para tomar as minhas próprias decisões. Mas o cenário não parou de evoluir aí. Aproximadamente no 10º mês, eu tive uma crescente negativa nas minhas atitudes e cheguei a ser diagnosticada com condições bulímicas. Eu não consigo falar com vocês nesse vídeo sobre essas condições, porque eu preciso de uma aula mais extensa para conversar sobre isso, mas eu posso dizer com toda certeza que esse foi o início da minha mudança de vida. Primeiro, eu tive que entender que não era normal eu me sentir daquela forma. Depois, eu precisei identificar o que eu precisava mudar. E depois, eu precisei também tomar a responsabilidade de assumir o caminho da mudança e me manter nele. Para entrar nesse passo a passo, é necessário se manter no caminho com muita vontade e paciência. Algumas pessoas perceberam esse movimento em mim e até me mandavam feedbacks como esse do Igor. Você tem deixado um impacto positivo na minha vida e na minha rotina. Obrigada pelo suporte, mesmo sem saber. E por escolher esse caminho, eu pude ver a diferença clara em termos de resultado e amadurecimento, que existe uma diferença enorme entre agir pelo prazer e agir pelo que eu preciso para o meu crescimento pessoal. A partir daí, eu comecei a construir a disciplina, que significa fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. Cultivei a virtude da ordem, hierarquizando as minhas necessidades pessoais e priorizando, tornando-as valores inegociáveis. E cultivei a virtude da constância, que é um ato de fé. Algumas pessoas podem até achar que a fé é uma bobagem, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver cansado, quando você estiver desmotivado, a fé é a única coisa que vai te manter andando. E tudo isso foi para eu me colocar num novo padrão. Então eu tomei essa responsabilidade e repeti diariamente por mais de um ano. E hoje foi através dessa conscientização que eu consegui curar a minha escassez emocional e desbloquear o meu discernimento sobre os meus hábitos. Você tem a oportunidade de acessar a sabedoria de diversas maneiras. E uma delas é agarrando a chance que você tem para mudar uma realidade que você já sabe que está te gerando resultados negativos. É a sabedoria onde você agarra a oportunidade de mudar o seu comportamento para gerar outros resultados. Quando você direciona os seus olhos para aquilo que você precisa mudar, é como se você estivesse em busca de um tesouro, direcionando a sua vida para o que realmente importa. Uma pessoa verdadeiramente sábia consegue identificar os pontos que precisam de lapidação. E digo mais, existe um tipo de sabedoria que quando você acessar, só você dominará, que é a sua experiência. Por isso, ao se colocar de frente para um desafio que parece ser muito difícil, mas que você já identificou que é necessário, você estará aumentando as suas chances de acertar. Sabe, às vezes a gente ouve conselhos e pensa que é muito fácil alguém de fora que não está passando pelo sofrimento falar aquilo pra gente. Eu sei que o nosso coração se abala com muitas situações diante da vida. Primeiro que, como seres cheios de emoções, muitas vezes nossas ações são guiadas pelo laço que temos com aquelas pessoas que amamos.
é como se fosse uma bússola das nossas escolhas. Segundo, existe uma ideia de se fazer o que é certo, de ser uma pessoa boa e paciente. Para isso, nós sabemos que precisamos cultivar virtudes como a paciência, a calma, a bondade e ainda tem mais. Às vezes a vida nos leva a pensar tão racionalmente para resolver as coisas de forma mais prática, de forma mais rápida, mas ela é cheia de incertezas. Isso só nos faz lembrar de que não é a mão humana que escreve o ponto final das histórias. Quando percebemos isso, começamos a enxergar o sofrimento de uma maneira diferente. Por trás de todo sofrimento existe um cenário que pode ou não estar claro para você. É como quando não percebemos um problema até que ele exploda, ou então nos sentimos de tal forma que parece que ninguém vê, mas aquela sensação ruim está ali em você. Ou então, quando percebemos que estamos em situações que preferíamos não estar, mas inevitavelmente precisamos lidar. E também tem aquelas vezes em que sabemos o que fazer, até fazemos o que é certo, mas nada parece adiantar. Parece que até para sofrer é preciso saber interpretar. Veja, ao interpretar a causa de um sofrimento, você gera a oportunidade de entender duas coisas sobre ele: de onde ele vem, ou seja, a sua fonte, e como resolver, quais as possíveis soluções para aquilo. Para isso é necessário que você entenda a fonte desse problema. Por isso eu vou te dar algumas dicas práticas para você começar a aplicar agora mesmo. Primeiro, pense se o seu sofrimento tem a ver com alguma coisa física. É no seu corpo, você está doente, você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor na coluna. Talvez isso possa ser resolvido com um remédio, com um repouso ou até mesmo meditação. Ou dois, o sofrimento está relacionado a como você se sente consigo mesma. Algo relacionado à insatisfação de quem você é hoje, ao que vê, o que está conseguindo expressar para outras pessoas. Às vezes nós achamos que não somos boas o suficiente, que não estamos bonitas, que as pessoas de fora não estão conseguindo traduzir o que queremos passar. Se for isso, é muito importante que você detecte quais atitudes e comportamentos que você pode mudar, que estão ao seu alcance, para que você se sinta melhor. 3. Você já chegou a sofrer por alguma causa da qual não tinha controle? Tipo um prazo apertado, uma conta para pagar, alguém que te colocou numa situação difícil. Para isso, dá para resolver de forma mais estratégica, como planejamento do tempo e gerenciamento das suas atividades. E 4, pode ser que você não sofra por nenhuma dessas coisas, mas sinta que o que você faz hoje não tem um propósito. Essa é uma frustração que pode te paralisar, porque depende de quem você se tornou e do que vem fazendo para mudar esse cenário. Se está buscando adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, andar em novos lugares, se comprometer com alguma coisa nova, enfim. Bom, acho que consegui te mostrar como o ser humano é integrado por diversas partes e como tudo depende de análises e decisões. Agora imagine como seria libertador você conseguir um passo a passo e estruturado para que você consiga resolver todas essas questões que ainda te paralisam. Eu decidi lançar um método próprio, muito mais assertivo e todo estruturado com uma base forte de estudos e experiências. Eu quero ajudar você que está sem forças e prestes a desistir. Mesmo que a sua realidade pareça não ter solução, ainda há chances de crescer. Não se convença do contrário. Por isso eu quero te explicar como vai funcionar a instrução Biografia de Sentido. Ela começa com a imersão de 3 aulas de um conteúdo muito rico que você precisa acessar antes de começar a praticar o método. Isso serve para te situar e começar a despertar o seu senso de responsabilidade, a sua disciplina e o rompimento com o medo do fracasso no seu desenvolvimento pessoal, na sua carreira e nos seus relacionamentos. Então, depois de assistir essas aulas, aí vem o grande incremento. Você terá 2 instruções online comigo, que é onde você vai aprender a aplicar de forma prática o método com as ferramentas que eu te falei. Vamos aprender a construir sua escalada biográfica, utilizando a sua lupa interior e seguindo o caminho do GPS do autodesenvolvimento. E tem uma surpresa no final.
mas quando você descobrir, vai ser nosso segredo, combinado? Além disso, você vai ter 30 dias de acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvidas. E tudo isso com uma garantia de 30 dias. Você vai conseguir assistir as 3 aulas e ter as 2 instruções online comigo. Ou seja, você vai conseguir fazer todo o acompanhamento. E se no final dele você não se sentir satisfeita, eu devolvo 100% do seu valor, sem complicação e ressentimento. Então, resumindo, você vai acessar as aulas de imersão no conteúdo, as 2 instruções online comigo, 30 dias de garantia e acesso ao meu WhatsApp 30 dias para tirar quaisquer dúvidas. Até porque todo esse pacote é momentâneo, então podemos tirar esse vídeo do ar a qualquer momento e voltar com a nossa oferta normal. Então agora é como comprar um apartamento na planta. Você está levando com bônus e desconto. Mas talvez agora tenha ativado o que te afasta do seu tão sonhado resultado. Sabe o que é? Medo. Se você não sente isso e já está decidido a fazer parte da biografia de sentido, que eu já te expliquei tudo o que é necessário, então você já pode clicar no botão e começar a sua caminhada. Mas se você está indeciso, preste atenção nisso. Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Só que enquanto você sentir esse medo de investir no seu resultado, de investir na mudança e transformação do seu cenário, você não vai conseguir chegar no ponto B. A questão é que você vai permanecer no mesmo ponto sem enxergar uma saída, porque é isso que o medo faz. O medo, ele tem essa capacidade de te cegar. Será mesmo que tudo que você comprou até hoje teve valor em retorno na sua vida além do preço pago? Com certeza não. Lembra aí do dinheiro gasto com tantos jantares fora? Aquela bolsa que você tanto queria? Quanto dinheiro por mês vai em plataforma de filmes? Mas para investir na construção da qualidade de vida com estabilidade emocional que vai durar a sua vida inteira, aí você tem medo? E tem mais, eu vou te dar a garantia completa, lembra? Então, se no final do acompanhamento você sentir que não teve resultados, eu devolvo 100% do seu valor. Ah, mas eu vou conseguir aplicar na minha vida? Bom, os depoimentos das pessoas que já acessaram o meu conteúdo você já tem. Agora eu quero te dizer que eu não vou te dar um roteiro que vai te deixar despreparado para qualquer imprevisto na vida. O meu maior objetivo aqui é gerar autonomia para você lidar com as próprias circunstâncias e com as influências externas que hoje ainda impactam na sua vida. É normal complicar muito o que é básico e fundamental. E eu quero descomplicar para você. Olha, todas as limitações que você se impõe para não dar um passo firme se resumem a isso aqui. Fuga das responsabilidades. Eu não quero isso para você. Eu quero que você seja forte diante das suas circunstâncias. E quero também que você chegue para mim daqui a algum tempo e me diga quais bons resultados você conseguiu gerar na sua vida através da biografia de sentido. Tudo que eu falei até aqui, eu fiz o meu máximo para que você gere bons resultados. E eu estou realmente confiante de que você vai ter um retorno muito positivo com isso. Então, clica no botão que você vai ser direcionado para uma página para concluir a sua compra totalmente segura e aí você vai receber o acesso às aulas. Depois você vai conseguir marcar, de acordo com a sua disponibilidade, as instruções online comigo. Combinado? Então, nos vemos do outro lado. Cheirinho!